Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira maravilhosa. Lembrando que sextou, mas nem por isso tu sextarás. Covid-19. Nossa, por quê? Porque não pode sair para esbórnia. Ninguém mais está aguentando. Mas a gente vai ficar aqui firme e forte. E para provar nossa força, aula de Excel. Pau na máquina. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um dia maravilhoso de Excel. E eu gostaria de trazer para vocês um exercício muito legal. Ah, Felipe, que exercício que é? É um exercício de procura de informações. Então, às vezes, você precisa de uma determinada informação, você tem uma planilha muito grande e nessa informação você coloca lá, exemplo, nome, endereço, que é inclusive o exemplo que eu vou dar aqui para vocês do exercício. Então tem nome, endereço, estado, bairro e você quer procurar pelo nome. Então você aprende a usar essa formulazinha, você coloca lá procurar pelo nome tal e já aparece todas as outras informações. Aí eu vou enviar para vocês um exercício e inclusive é o último do slide, tá? Se vocês tiverem dúvida, qual é? Eu não lembro, não fiz, não sei o que, é o último do slide. Em todos os slides tem exercício, você vai fazer o último para estudar para nossa prova que vai ser no dia 8. Prova como? Eu vou dar um exercício, vocês vão fazer e me entregar no dia 8, tá? Via e-mail. Mas quanto a isso, depois eu falo no grupo. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão treinando nesses exercícios e o de hoje é o último do slide, tá? É importante então que vocês digitem tudo que tá lá do exercicinho e eu inclusive coloquei lá no exercício, no final tem a fórmula que a gente vai usar, até como você vai colocar, porém é importante entender como ela funciona, tá? E é por isso que nós vamos dar aqui essa videoaula maravilhosa. Vocês viram, né, cara? Agora a barba já tá crescendo, o cabelo já tá ficando despenteado. Por quê? Porque os lugares estão fechando, né? Pessoal, cá estamos aqui então novamente com o meu monitorzinho. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem enxergar todas as informações. Pera aí. Vê se fica bom assim, gente. Opa. Tá bom assim? Dá para enxergar direitinho? Tomara que dê, né? Se não der, já sabe. Vai falar para mim só na aula que vem. Deixa eu ver se tá dando, porque esse aqui é importante que vocês enxerguem direitinho mesmo como ele tá sendo feito. Porque qualquer erro de informação na fórmula vai zonear para vocês. Assim eu acho que tá bom. Pessoal, eu já digitei tudo, né? Já fiz a minha planilhinha aqui. O que eu vou fazer com vocês agora é aprender a fazer a fórmula. Como é que funciona, Felipe? Funciona da seguinte maneira. Então eu tenho uma coluna aqui para os nomes. Excepcionalmente, dessa vez, eu coloquei bem colado assim, no A1 mesmo, na coluna 1 e na linha 1, porque para que vocês entendam de maneira mais simples. Porque se eu ponho no meio, corre o risco de você não entender direito a fórmula que a gente vai usar, que é a fórmula do PROC-V, tá? Funciona como então? Vocês vão digitar essa planilha com os nomes aqui, para ficar mais bonitinho eu deixei com letra maiúscula, em negrito, tá? Aqui vocês vão digitar o endereço. Felipe, eu posso inventar o endereço? Posso colocar o endereço, sei lá, da minha família? Pode. Posso colocar, tipo, os nomes dos meus familiares? Pode. Posso colocar o nome de quem tá me devendo dinheiro, o endereço, o telefone para cobrar? Pode, não tem problema. Aí vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, mas tem que ter essas informações. Nome, endereço, bairro, cidade, estado. E se você quiser, coloca telefone também, tá bom? Então, eu copiei exatamente como estava no exercício. Inventei aí alguns endereços, né? Na verdade, eu não sei se eles são reais ou não. Daí o que acontece é o seguinte. Como é que vai funcionar? Aqui, ó, nome. Eu não sei se dá para notar, mas eu deixei ele pintadinho de outra cor. Uma corzinha um pouquinho só mais escurinha para você... Vou deixar até mais escurinho, ó, tá vendo? Por que eu deixei essa cor? Para você saber que é aqui que você vai lançar a informação para você obter as outras, né? Então, nome. Então, exemplo, vou colocar aqui nome, vamos pegar a Gabriela, tá vendo, ó, Gabriela? Então, eu vou colocar aqui, ó, Gabriela. Escrevi Gabriela. Vou dar Enter. Pá! Automaticamente apareceu aqui, ó, Gabriela
rodovia Rio-São Paulo, rodovia Rio-São Paulo, quilômetro 77. Gabriela, rodovia Rio-São Paulo, quilômetro 77. Bairro, Praia Grande. Bairro, Praia Grande. Gabriela, Praia Grande. Cidade Ubatuba, cidade Ubatuba. Estado São Paulo, estado de São Paulo. Então, esse programinha, né, essa fórmula do Excel ajuda bastante quando a gente tem que procurar informações de outra pessoa. Então, pelo nome, a gente consegue. Eu aqui coloquei só o primeiro nome, né? Você pode colocar nome completo. Exemplo, quero fazer um controle de informações de clientes da minha loja. Aí você pode fazer desse jeitinho, né? Quero fazer de fornecedores. Você coloca direitinho. Aí você vai colocando. Você inclusive pode fazer assim, exemplo, o nome de um fornecedor, o endereço. Aí aqui você pode colocar mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e vai até o final. Aí quanto eu comprei desse fornecedor em janeiro? Aí você põe lá tanto. Em fevereiro, tanto. E assim vai. Aí, na metade do ano, você quer saber quanto que você encomendou em janeiro, você só coloca lá a marca, vai aparecendo aqui as informações que você quer, no caso do quanto você comprou. Entendeu? Dá para você usar esse PROC-V de várias maneiras aí na tabelinha que você criar. Beleza, pessoal? Tá, legal, Felipe. Mas como é que eu faço essa tabela? Sucesso! Então, dessa vez a Ana Maria Braga me ensinou, mas eu acabei esquecendo de deixar pronto. Então, pera aí, ó, vou copiar. Vou clicar aqui. Quando a gente clica aqui, ó, na junção da coluna com as linhas, aqui bem no canto esquerdo aqui, ele seleciona tudo. Então, ó, eu clico aqui, aperto com o botão direito, copiar, aqui em cima. Aí ele copia tudo, ele selecionou tudo. Venho aqui numa aba que não está sendo utilizada e coloco colar. Ele copiou tudo, tá? Aqui, gente, ele já tá com a fórmula. Eu apaguei a fórmula agora, tá? Desse aqui eu já apaguei a fórmula. Pode ver que não tem nada. Mas como é que é essa fórmula, Felipe? Já tá aí no exercício discriminada para vocês, mas agora eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque é preciso entender essa fórmula. Para caso você coloque mais colunas, a fórmula vai mudar. Mais linhas, a fórmula vai mudar. Então você tem que entender como é que funciona a fórmula. Então o nome dessa fórmula é PROC-V. Como é que funciona? Então, ó, tô aqui, vou colocar vou selecionar a célula de endereço. Na célula de endereço, eu vou escrever o quê? Eu quero que apareça nessa célula. Se eu quero que apareça, eu vou começar por igual. Vou colocar a fórmula que é PROC-V e vou abrir parênteses. Por quê? Agora, o PROC-V, a fórmula é essa. Mas e aí, Felipe? Aí que ela precisa de uma série de informações para ela poder funcionar. A primeira informação que eu vou dar para ela vai ser da onde ela vai pegar a informação para buscar as outras. Então, qual é a base dela? Qual é a informação que ela vai procurar na minha planilha primeiro? Então, funciona como? Funciona assim. Quando eu puser um nome aqui, na B21, quando eu puser um nome aqui, ele vai procurar as informações vinculadas a esse nome. Então, a primeira informação que vai procurar é o nome. Então, o nome que eu vou colocar na B21. Então, PROC B21, que é... Ô, gente, desculpa. Eu cliquei em outro lugar ali, peraí. Isso mesmo. Então, é PROC B21. É da onde ele vai pegar a primeira informação. Toda vez que eu vou continuar a dar mais informações, eu ponho ponto e vírgula. Então, ó, PROC B21. Tá vendo que ele selecionou aqui de azul? Eu não sei se dá para enxergar direitinho. Ele selecionou o B21 de azul. A informação que eu puser aqui, ele vai usar como base para buscar o resto das informações. Aí, onde ele vai procurar? Então, ó, eu digo que ele vai procurar a informação que tiver na B21. Mas onde ele vai procurar? Nessa tabela toda. Se é nessa tabela toda, eu vou clicar na primeira informação que eu vou buscar, B2, e vou arrastar até o final da tabela, tá vendo, ó? Tô aqui, então eu vim B2 e vim até aqui, que é o E16.
Aí, tá vendo que apareceu, ó, B21 é a primeira informação. Onde ele vai procurar? O nome que tiver na B21, ele vai procurar em toda a tabela, tá? Ah, perdão, gente, peraí que eu fiz uma coisinha errada. É o seguinte, se ele vai procurar aqui, ô droga, ó, igual proc v, abre parênteses, B21, ponto e vírgula, que é aquilo que eu tava fazendo, aí ele vai procurar onde? Na tabela inteira. O erro que eu tinha cometido foi o seguinte, eu comecei no B2, né? Mas não pode, porque o nome tá no A. Então é A2 até o E16. Tá vendo, ó? A2 até o E16. Então, a informação que eu puser aqui no B21, ele vai buscar aqui em toda a tabela. Então, o nome que tiver em toda a tabela, ele vai procurar. Tá, então ele já sabe onde ele procurar. Aí ele vai fazer o quê? Eu quero mais informações, então põe ponto e vírgula. O endereço, que é o que eu tô querendo, tá em qual coluna? Na coluna B. Só que nessa fórmula a gente vai indicar, como pode ser uma letra e a letra pode se confundir com qualquer coisa que eu escrevi, eu vou pôr o número da coluna. É coluna 2. Então ele vai colocar nessa célula a informação referente ao B21, que ele vai procurar na tabela inteira, ele vai colocar a informação que tiver na coluna 2. Coluna 2. Felipe, o que mais ele vai colocar? Como eu quero a informação exata, tem que ser verdadeiro ou falso. Então, a correspondência aproximado, que for aproximado ao que ele vai procurar, ele pode colocar aqui. Mas como eu quero exatamente o endereço correto, eu vou colocar 0 ou escrever falso. E fecho o parênteses. Deu para entender, gente? Vou explicar agora direto para ver se vocês entenderam. Então eu coloquei igual, porque eu quero que apareça nessa célula aqui o resultado da procura. Então, que tiver o PROC-V, ele vai procurar a procura que ele vai fazer, mas ele vai procurar o quê? O item que tiver na célula B21. Então, o item que eu escrever na B21, aqui, ele vai procurar na tabela inteira. Se é para procurar na tabela inteira, eu vou colocar de A2 a E16. A2 a E16. Selecionei a tabela inteira. Aí, nessa célula aqui, eu quero qual resultado? O endereço. Se é o endereço que eu quero, eu vou dizer que é a coluna 2. É o que ele vai me colocar ali, o que ele encontrar nessa parte aqui. Então é a coluna de número 2. E para ser exato, eu quero exatamente o endereço que aparecer do nome. Exemplo, se eu puser Gabriela, eu não quero o endereço da Catiane, eu quero da Gabriela. Então, para ser exato, eu coloco um 0 depois. Porque ou é o 2 ou é nada. Deu para entender, pessoal? E fecho parênteses porque eu terminei a minha fórmula. Vamos ver se deu certo? Vamos dar um Enter? Pá! Felipe, apareceu hashtag ND. Por quê? Porque alguma informação está errada. O que está faltando ali? Está faltando justamente eu colocar o B21, que é o nome. Então vamos automaticamente aqui colocar um nome. Vou colocar aqui Maria. Maria. A Maria está aqui, ó, no B11. Aí, gente, olha que legal. Aqui o Maria, eu coloquei com letra minúscula. Vamos ver se dá certo. Pá! Apareceu. A Maria mora na Avenida Ipiranga 568. Avenida Ipiranga 568. Sucesso, hein? Gostaram? Vamos fazendo as outras. Felipe, eu posso arrastar para as outras? Não. Por que não pode arrastar? Porque ele vai inevitavelmente mudar algumas células, né? Então eu tenho que copiar a fórmula mesmo. Copiar como? É até legal porque a gente treina, tá? Então o que eu quero? Quero PROC-V. Eu quero que esse PROC-V pegue a informação de onde? Do B21. Se eu arrastasse, ele ia pegar do B22. Aí já ia dar errado. Do B21, ele vai procurar onde, Felipe? Na tabela inteira. Então eu seleciono a tabela inteira
e eu quero a informação de qual, eu quero a informação do bairro, de qual coluna que é, coluna 1, coluna 2, bairro, coluna 3, coluna 3. Ele pode me dar a informação aproximada? Não, não pode. Então eu vou pôr 0, fechar parênteses. Vamos ver se deu certo? Pá! Deu hashtag ND. Por quê? Porque eu não tenho mais o nome aqui. Vamos pôr Pedro agora para ver se está dando certo. Pedro. Então o Pedro mora na rua Sergipe e o bairro Botafogo. Botafogo. Então vamos lá, agora cidade. Então é igual proc V, abro parênteses B21. De onde eu quero que ele pegue essa informação? Da tabela inteira. E eu quero que ele que ele mostre agora qual coluna, qual informação que está na cidade. Cidade é coluna 1, 2, 3, 4. Coluna 4. E eu quero que seja exatamente essa. Então eu ponho 0 e fecho parênteses. Campinas. Então o Pedrão mora em Campinas? Mora em Campinas, olha lá. E o estado, Felipe? Mesma coisa. Igual proc V. Vou abrir parênteses. É o B21. Eu vou pegar essa informação de toda a tabela, né? E a informação que eu quero está na coluna 5. Coluna 5. E é uma informação exata que eu quero. E vou fechar parênteses. Ah, Felipe, por que você falou que aqui no 0 pode ser 0 ou falso? Porque algumas edições do Excel não vai entender o 0. Aí você tem que escrever falso. Isso também aconteceu, gente, na aula passada. Eu não sei se vocês se lembram que eu falei que em alguns programas do Excel a gente ia ter que colocar mínimo, escrever inteiro. E que em outros eu podia só colocar min. Vocês lembram disso? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? Mas se vocês olharem o vídeo de novo, vocês vão ver que tá certinho. Beleza, gente? Vamos ver se deu certo? Olha lá, ó, Pedrão, São Paulo. Certinho. E para ver se deu exatamente certo, eu tiro o Pedro, dou Enter, vai aparecer hashtag ND. Eu vou colocar aqui, ó, Helena. Né? Eu vou digitar aqui, Helena. Helena. A Helena mora na rua Júlio Mesquita 66, Centro, Recife, Pernambuco. Certinho. Beleza, pessoal? Tem muita gente que pode falar, nossa, Felipe, mas que besta que é esse programinha. Dá para eu enxergar o endereço da pessoa, é rapidinho. É lógico, porque eu só digitei quantos nomes? Eu digitei 14 nomes. Mas imagina numa tabela imensa, com um monte de informação. Então, o ideal é que a gente use esses programinhas do Excel, essas coisas, para a gente poder usar numa tabela grande, né? Tabela com 7 nomes, pelo amor de Deus, nem faz tabela, né? Anota no guardanapo de papel. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a nossa última aula do Excel, né? Semana que vem vai ser feriado. Então semana que vem eu já vou postar para vocês um trabalho para que vocês possam fazer, baseado nesses exercícios que nós fizemos desde o começo das aulas, inclusive das aulas que nós tivemos lá na escola mesmo, no laboratório. E daí, vocês vão fazer esse exercício, esse trabalho, e me enviar até o dia 8. Beleza? E me enviar até o dia 8, vai funcionar como prova, eu vou corrigir e vou atribuir nota. Beleza, gente? Pessoal, um abraço. Fique em casa, também não tô aguentando mais, tô com saudade de vocês até. Juízo, até mais. Beijo.